Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para os noticiários, as informações que estão a chamar a atenção, digamos assim, e procuramos pensar nelas do ponto de vista de um cristão, de alguém que acredita na Bíblia como uma palavra, a revelação de Deus. Obrigado pela sua visualização. O título desta conversa é Darwinismo Social. E talvez você diga assim, mas eu não vi isto em nenhum noticiário, eu não vi isto em nenhuma manchete. Realmente não viu, este nome não apareceu na capa de nenhum jornal ou de nenhuma revista. Mas eu queria que você percebesse que este princípio ou esta ideia está por trás não somente das notícias principais que nós assistimos, mas daquilo que é a seleção do noticiário, ou seja, como escolher aquilo que realmente vais fazer manchete, como escolher aquilo que vai fazer reportagem, como escolher aquilo que vai estar à frente e aquilo que não, porque isto tem a ver com ideologia e estamos a pensar em darwinismo, em evolução. É interessante, a própria palavra evolução não era uma palavra querida de Darwin, ele não gostava muito desta palavra, ele preferia a ideia de descendência por modificação. No seu famoso livro A Origem das Espécies, ele só utiliza a palavra evolução no fim do livro, se eu não estou em erro, mesmo nas palavras finais. A ideia de evolução era um pouco contrária àquilo que era o seu conceito, porque o conceito era de que as coisas aconteciam por acaso. Elas iam acontecendo, ou seja, a descendência ia surgindo porque se modificava alguma coisa e acabava dando origem àquilo. E a ideia de evolução a palavra parece ter por trás a ideia de algum tipo de progresso. Mas progresso implica em entendimento de uma coisa que é menos boa para uma coisa que é melhor. E, portanto, evolução dava a ideia de que se estava a progredir ou a melhorar. Mas isto definiria, eventualmente, um alvo, um objetivo. Para se poder ter evolução, nós estamos a caminhar para alguma coisa. E se estamos a pensar em acaso, não pode haver evolução no fundo, porque não há nenhuma definição, ou não há nada escolhido ou escrito para que possa ser assim. Daí que os cientistas começaram a pegar no conceito de evolução e começaram a pensar em talvez não deixá-lo ao acaso. Em vez de ser seleção natural, nós vamos fazer uma seleção, não é, artificial. Nós vamos provocar o que nós queremos. E assim surgiu o conceito de eugenia, ou seja, de mexer na genética para escolher modificações genéticas que nos sejam favoráveis. Foi uma das experiências genéticas feitas, por exemplo, pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, com os seus prisioneiros, coisas extremamente cruéis. Mas a verdade é que a genética tem caminhado neste sentido e a fertilização in vitro caminha para, dentro de talvez de alguns anos, algumas décadas, os pais poderem escolher. Eu quero uma menina, não, eu prefiro uma menina. Eu quero que tenha 1,90 m, não, eu prefiro que tenha olhos azuis. E por aí vai, ou seja, nós vamos poder começar a afinar as nossas escolhas, teoricamente, de acordo com o princípio, até poder escolher aquilo que é uma raça que nós idealizamos, a raça perfeita. Ora, este conceito faz com que o homem substitua não somente a natureza, mas mesmo substitua Deus. O homem fica no lugar de Deus e o homem escolhe aquilo que acha que é melhor. Qual é o alvo? E tendo em conta tudo isto, nós chegamos então ao darwinismo social. No darwinismo social, nós temos a noção de evolução da sociedade como um todo. E este conceito leva a uma seleção, a uma escolha de ideologias, de princípios, de ideias. E estas ideias, sim, são as ideias que devem prevalecer, porque a sociedade ideal é aquela que pensa desta maneira. E então o que é que se vai fazer? Vai-se tentar ocupar os lugares para poder propagandear a ideologia, vai-se procurar tapar todos os buracos que possam impedir o seu progresso, vai-se trabalhar para difundir estas ideias, vai-se exaltar e encorajar aqueles que concordam com elas, aqueles que as aceitam e que são capazes de as transmitir e impactar mais a sociedade, e vai-se classificar todos aqueles que pensam de outra maneira de heréticos. A heresia, pensar de uma outra forma. E assim nós chegamos aos conceitos que atualmente vamos ouvindo cada vez mais, a respeito, por exemplo, de supremacia branca, de patriarcado, de conservadorismo, ideias que normalmente são ligadas à religião e principalmente ao cristianismo, ideias que estão ligadas, por exemplo, aos princípios básicos que a sociedade teve dentro do mundo judaico-cristão, o casamento, a família. E aí temos a escolha de manchetes, de notícias, de reportagens que beneficiam e favorecem, por exemplo, o movimento LGBTI+,
a ideologia de género, grupos que são extremamente pequenos dentro da nossa sociedade. São números muito pequenos. Eles tentam sempre nos dizer que não, que existem mais, mas a verdade é que são bastante pequenos dentro em termos daquilo que nós contamos com uma população de um modo geral. Estamos em percentagens mínimas, mas são impulsionados, não é? Têm a sua voz amplificada de uma forma extraordinária pelos meios que foram sendo ocupados por aqueles que defendem esta posição e que vão fazendo então propaganda daquilo que lhes interessa, tentando mudar aquilo que é a ideologia, tentando mudar aquilo que é a postura da forma de pensar das pessoas. Chegamos a uma nova censura. Nós vivemos hoje uma nova censura que é bastante hipócrita, mas que cancela, e esta cultura de cancelamento significa impedir tudo aquilo que seja considerado contrário. E então nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos, enfim, todos estes meios fazendo o quê? Cancelando os canais que não concordam com eles, que têm uma posição que é contrária a eles, com a desculpa de que é discurso de ódio, ensinando-nos ou tentando-nos ensinar que as coisas funcionam só de um lado e que existe mal apenas de um lado. Esta seleção artificial das ideias que são impostas classifica todas as pessoas que pensam de forma diferente como malignas. São ideias, por exemplo, como aquilo que vem sendo ligado ao debate e à discussão sobre, por exemplo, o racismo. É-nos imposto a posição de que o racismo é uma coisa má e nós concordamos 100% com isso. Só que aquilo que nos é dito é que o racismo funciona essencialmente da grande, extraordinária e maligna maioria branca. São estes é que são racistas e são estes que se fizeram mal no mundo. Bem, se nós formos contar a população mundial, aquilo que eles classificam como, digamos, a supremacia branca, não é nem de perto da maioria. Porque se nós contarmos com todos os asiáticos, todos os africanos e os latino-americanos que não são considerados maioria branca, essa maioria branca é realmente muito pequena. E dizer que o racismo vem apenas destas pessoas é bastante ridículo. Eu vivi muitos anos num contexto de realidade africana. Nesta altura eu conheci e convivi com culturas e etnias diferentes. Aprendi muita coisa com etnias africanas que pensavam de uma forma diferente da minha. Fiz muitos amigos sinceros e verdadeiros, mais próximos do que irmãos. Amigos que são amigos até hoje, com quem mantenho contato e que realmente os laços que nos ligam são muito fortes. Mas durante estes anos em que vivi em África, fui alvo de racismo sistemático e constantemente. Não havia uma vez que saísse à rua em que não fosse chamado, não é? Branco pelelê, ou seja, era uma forma de ofensa, era uma forma de agressão. Apesar de que eu vivia ali há muitos anos, as pessoas sabiam qual era o meu trabalho e qual era a minha atividade. Isto faz parte daquilo que é a maldade do nosso coração. Nós normalmente reagimos àquilo que é diferente. A forma de nós vencermos estas coisas não é classificando os outros como necessariamente maus. Tem sido esta posição e ideologia que faz com que as notícias que são escolhidas e que são colocadas para falar, por exemplo, sobre Donald Trump, Jair Bolsonaro, André Ventura, são as que são. Atenção, não estou a defender estes indivíduos, não estou a colocar-me do lado deles, não estou a dizer que concordo com tudo aquilo que eles dizem, mas a verdade é que a posição deles é contrária. A sua ideologia não combina, mas afinal vivemos numa época em que há liberdade das pessoas expressarem ou não. A ideia de que simplesmente porque o indivíduo pensa de uma forma diferente de mim, ele é maligno, ele é mau, ele tem que ser eliminado. Não pode haver liberdade porque já que ele pensa diferente, o discurso dele é de ódio. Isto faz parte desta seleção artificial, deste controle social que vem sendo tomado. Como cristãos, nós podemos responder a isto de forma bastante simples, em 2 pontos básicos. O primeiro é que o cristianismo viveu 2000 anos com oposição sistemática e sistémica. O cristianismo viveu quase toda a sua existência sob o ataque contínuo, sob toda a tentativa de eliminação. E mesmo dentro dos regimes mais severos e mais duros que tentaram acabar com o cristianismo, a verdade é que ele não desapareceu, e inclusive floresceu. A posição do cristão diante de todas estas coisas é de resistência, de perseverança pacífica. A nossa postura não é uma postura nunca de combate, nunca de violência, nunca de guerra. Aquilo que nos foi ensinado é que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas não podemos deixar de falar do que nós vimos, do que nós ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que é a nossa experiência com Deus. Não podemos deixar de dizer que Jesus é o único caminho para a salvação e que não existe outra solução para a humanidade a não ser Ele.
Isso nós não podemos deixar de falar. Nesta posição e na defesa daquilo que são os princípios bíblicos, nós não vamos voltar atrás. Iremos perseverar pacificamente, independentemente da oposição que sintamos.